Então, a nossa reflexão hoje é o privilégio de nos relacionarmos com Jesus. Bruno e Aissa e cada um de vocês, né, mesmo sendo seres humanos falhos, limitados, pecadores, vivem esse privilégio. Viver um relacionamento com Cristo, porque somos discípulos de Cristo. Fomos feitos discípulos de Cristo. E ser discípulo de Cristo nos chama a conviver com Cristo, a estar com Cristo, a andar com Ele. Foi assim que Ele conclamou os 12, para estar com Ele, para andar com Ele, para viver com Ele, para estar sempre juntos, para sentar à mesa, para gastar o tempo, né? Que Deus possa conceder à nossa vida a possibilidade de viver essa bênção, e de viver dentro do critério que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero ler um texto de João capítulo 6, versos 66 a 69. João capítulo 6, 66 a 69. Você pode acompanhar aí, o texto já está projetado, ou pode acompanhar também na sua Bíblia, se preferir. Esse texto do Evangelho de João, Evangelho de Cristo, conforme João, capítulo 6. Vou começar a leitura aí no 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. O privilégio de nos relacionarmos com o Senhor Jesus. Como discípulos, vivemos essa grande bênção também. E a primeira coisa que eu quero levantar, irmãos, não está no texto que nós lemos, mas está no capítulo 6. Está também no capítulo 2. Muitos dos discípulos são atraídos a Jesus por seus milagres. Há uma multidão de pessoas atraídas a Jesus por causa dos seus milagres. João 6, verso 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. João capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Verso 19. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Nós estamos vendo aí uma multidão se aglomerando, vindo ao encontro de Cristo, sendo identificado como discípulos de Cristo, seguindo Jesus, se relacionando com Ele, acompanhando os seus passos, o seu ministério, os seus ensinos, por causa dos seus sinais e prodígios. Muitos são atraídos por causa dos milagres. Jesus começa na declaração de João, seus milagres, em João 2, bodas de Caná da Galileia. Primeiro milagre do ministério de Cristo, a transformação da água em vinho. Socorrendo um casal que vem com um sonho da instituição da família, que está celebrando suas bodas, seu casamento, sua união, né? E que tem, pela ação de Cristo, o auxílio, a providência, da continuidade do vinho na festa. O vinho da melhor qualidade. São 7 os milagres que João descreve no seu evangelho. O primeiro é esse, capítulo 2, bodas de Caná da Galileia. Depois, no capítulo 4, a cura do filho de um oficial do rei. Depois, no capítulo 5, a cura de um paralítico. Vamos soltar o 6, daqui a pouco eu falo. Mas nós temos no capítulo 9, também, a cura de um cego de nascença. No capítulo 11, a ressurreição
do seu amigo Lázaro. São 7 milagres. 7 milagres realizados por Cristo. Em cada um dos seus milagres, Jesus expressa, de fato, o seu socorro, o seu auxílio. Jesus conforta os seus discípulos, conforta as pessoas. Ele assiste o ser humano de alguma forma, de alguma maneira, muito extraordinária, muito especial, muito carinhosa, muito amorosa, muito com um grande poder, realizando grandes feitos. E por isso as multidões o acompanham. Mas, no capítulo 6, ele realiza 2 milagres. Multiplicação de pães e peixes, para alimentar a multidão. E esse, que eu acabei de ler no verso 19, caminhando sobre as águas. Expressando poder de Deus sobre a criação que Deus fez. São 2 milagres. Só no capítulo 6 que João traz 2 milagres. Nos outros capítulos que eu mencionei, 1 milagre. Mas a soma total é 7. E diz o texto, algumas vezes, que muitos dos seus discípulos o seguiam por causa dos milagres. O que você pode observar com isso? E eu também. As multidões, muitos dos discípulos, muitas pessoas, vêm até Cristo, vêm até as igrejas, vão visitar os templos à procura dos milagres, das bênçãos, do conforto, do auxílio, da providência, do socorro, da ajuda, do extraordinário que Deus faz. Há campanhas nas igrejas, que lotam os templos, oferecendo milagres, oferecendo o mover de Deus em seu favor, em favor da sua casa, em favor do seu sonho, do seu projeto, em favor da sua vida, mediante a luta, mediante a dor, mediante o sofrimento. E os milagres estão presentes na Bíblia, e estão presentes no ministério de Cristo, e as multidões, às vezes, se aglomeram nas praças, nas ruas, nos templos, porque um Jesus de milagres, um Jesus de bênçãos, um Jesus de auxílio e socorro é oferecido, é proclamado, é anunciado. Uma multidão segue a Cristo, se identifica como discípulo, pisa nas suas pisadas, vai por onde ele vai, se reúne onde ele se reúne, onde ele se apresenta. E o texto diz que muitos vêm por causa dos seus feitos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós lemos. Porque no texto que nós lemos diz que muitos dos discípulos o abandonam. Verso que nós lemos já, no capítulo 6, no verso 66, à vista disso, e é do discurso que Cristo traz, das palavras que ele dá, das exortações, levadas a cada coração, a cada discípulo, homem ou mulher, muitos à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonam, e já não andam com ele. Não sei se você percebeu essa declaração de João, quando nós lemos o texto pela primeira vez. Não sei se você ainda já percebeu a seriedade dessa declaração que João faz, especialmente quando nós estamos recebendo novos membros, novos discípulos de Cristo. É que ele está dizendo que do grupo de discípulos, dos muitos que se aglomeram, dos muitos que vêm ao templo, dos muitos que andam atrás das bênçãos, dos muitos que são abençoados com a ação extraordinária de Deus, muitos desses homens, muitas dessas mulheres, quando são confrontados no seu comportamento, no seu proceder, quando são colocados diante dos mandamentos de Cristo, o abandonam. É de entristecer o nosso coração
quando nós vemos e encontramos uma expressão como essa nas Escrituras. Porque se fossem os idólatras que estivessem abandonando a Cristo, não ia me importar. Muitos idólatras o abandonaram. Se fossem feiticeiros que abandonassem a Cristo, por causa da sua palavra, por causa do seu confronto no ensino, na instrução, no pedido de fidelidade, eu não ia me surpreender. São feiticeiros. Se fosse romanos, a quem o Senhor não apresentou o Evangelho, não apresentou os sinais do Messias, a quem o Messias não foi prometido, que não tiveram dentre deles, no decurso dos anos e do tempo, profetas anunciando que o Senhor enviaria o seu Filho, enviaria o Salvador, o Libertador. Se fosse romanos que estivessem abandonando Jesus, eu até entenderia. Mas não são feiticeiros, não são idólatras, não são romanos. São discípulos. Discípulos que o abandonam quando são confrontados. E aí eu vejo com muita tristeza, porque aquela multidão que quer os milagres, que se importa com as bênçãos, que busca, que investe o seu tempo, que investe a sua caminhada, que tira o tempo de exclusividade para estar com Ele, atrás das bênçãos, é aqueles mesmo que o abandonam quando o confronto com a palavra de Deus, com o querer de Deus, com a vontade de Deus, chega. E aí as igrejas, as ruas, as praças, os templos que estão abarrotados de pessoas ficam vazios. Quando são confrontados pela verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Mas há algumas lições que eu gostaria que você guardasse bem no seu coração e na sua alma. Primeiro, com respeito ao Cristo que conforta, ao Deus que conforta os seus discípulos, aqueles que com Ele caminham, aqueles que junto dEle andam, aqueles que buscam os seus ensinos, que se prostram diante da sua face, reconhecidos das suas impossibilidades, das suas lutas, das suas dores, e clamam por um socorro, por uma ajuda, por um auxílio. Nosso Deus é Deus que é capaz de sentir todos os sentimentos que nos afligem. Ele é capaz de medir todas as dores que envolvem o viver humano. Você já foi abandonado? Já se sentiu abandonado em algum momento? Já se sentiu sozinho? Já houve em algum momento aquela pessoa que você gostaria e pensou que sempre estaria ao seu lado, mas naquele momento mais difícil, mais duro, ele ou ela te virou as costas? Você se sentiu abandonado quando você compartilhou um problema, uma luta, uma dor? E aquela pessoa que te ouviu, porque você entendia que é uma pessoa com quem você pode abrir a vida, abrir as dores, as lutas, os desafios, deu simplesmente de ombro, ou expressou uma indiferença tão grande que te deixou falando sozinho, sem ter nenhuma palavra de conforto, sem ter nenhuma atitude que te animasse, que te enchesse de esperança, de confiança. Você já se sentiu abandonado? Jesus está sendo abandonado aqui. Abandonado por discípulos. O abandono maior ele sentiu na cruz, no tempo da maior dor, da maior aflição, da maior angústia, quando ele levava sobre si a culpa do nosso pecado, da nossa iniquidade. Todos os discípulos o acompanhavam de longe. Um deles foi capaz de vendê-lo, de traí-lo. Outro foi capaz de negá-lo. E nós estamos falando de um grupo seleto de 12 discípulos, que caminhava com ele todo dia, por 3 anos, que participou de todo o seu ministério, de todas as suas bênçãos, de todo o seu cuidado, de todo o seu carinho, que contemplou todos os seus milagres, mas que o acompanharam também de longe. Então o nosso Deus,
o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, é aquele Jesus que de fato padeceu, como o homem padeceu, como você padece. É aquele que se sentiu abandonado e foi abandonado, como você às vezes é. É aquele sujeito, é aquela pessoa que sabe o que é padecer, que sabe o que é sentir dor, que sabe de fato o que é conviver com pessoas e está às vezes se sentindo sozinho, desamparado. Então, nosso Deus é o Deus que de fato nos conforta. É o Deus que vem ao nosso encontro, sim. É Deus que é capaz de medir a nossa tristeza. E é capaz de estender para nós a mão. E é capaz de nos levantar quando caímos. E é capaz de nos perdoar quando erramos. E é capaz de oferecer oportunidade para um novo tempo, uma nova história, para um restaurar de sorte, quando tudo já tinha desabado, quando tudo já havia se perdido. O nosso Deus é Deus que de fato intercede por nós. É Deus que muito nos ama. É Deus que nos encontra com graça. É Deus que vem para nos assistir, para nos socorrer. É Deus que tem providência para suprir a nossa necessidade. E Ele nos supre. E os milagres de Cristo são milagres que vêm suprindo necessidade de alimento para aquele que estava faminto, de paz para aquele que estava atemorizado com a tempestade. Não temais, sou eu. De vida para aquele que estava morto, porque Ele é o Senhor da vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Na morte de Cristo nós recebemos vida, vida eterna, vida sem fim, de perdão para aquele que peca, para aquele que erra, de misericórdia, de compaixão. Para o ser humano pecador. Então, de fato, há um Deus, há um Senhor e Cristo, há um Senhor e Salvador que muito nos ama, que se torna o Deus do conforto para nós. É o Deus que nos conforta. Porque Ele padeceu as nossas dores. Ele viveu o que a gente vive. Ele sofreu o que a gente sofre. Ele passou por aquilo que a gente passa. Cada situação, cada circunstância que parece ser nova para você. Se você for olhar na Escritura, você vai ver que Cristo viveu uma situação como a sua ou muito parecida. Sendo afligido pelos homens, pelas circunstâncias. E aqui nós estamos vivendo um tempo em que os discípulos o abandonam. Aqueles que eram para andar com Ele, aqueles que estão sendo agraciados por suas bênçãos, aqueles que estão sendo assistidos na sua providência, aqueles que estão sendo perdoados, porque Ele é Deus que perdoa pecados. Aqueles que estão tendo a sua sorte restaurada, aqueles que estão vendo a morte ser vencida para a vida, vida eterna, vida com Deus, vida para sempre. Aqueles para quem o Senhor está escancarando o portão dos céus, se tornando o caminho que leva à presença de Deus, o caminho da verdade, o caminho da vida. Deus é capaz de trazer conforto para você. Ele pode confortar o seu viver. Na sua luta pessoal, na sua luta em casa, na sua dificuldade no trabalho, na sua enfermidade. Nosso Deus é Deus que conforta. E é por isso que nós vamos a Deus, vamos a Cristo, porque nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas dificuldades e fraquezas e limitações, e essas coisas nos afligem muito, trazem muita dor, e o pecado gera muito dano. Então a Issa sabe hoje que o bom é estar com Cristo. E o Bruno sabe que o melhor é estar vivendo junto do Senhor, do seu cuidado, da sua mão, da sua bênção. Por isso professam a sua fé em Jesus. E a sustentam. E o glorificam no seu viver. Porque Ele é o Deus que nos conforta. Por isso Ele nos atrai. Por isso Ele nos traz para perto. Por isso nós o buscamos. Essa é uma grande verdade.
À vista dessas coisas, diz o texto, muitos o abandonam. Nós temos que, então, irmãos, aprender uma outra verdade. Se almejamos um relacionamento com Jesus, como discípulo dele que somos, se queremos um convívio de perto, um convívio sincero, um convívio duradouro, um convívio, um relacionamento abençoador, nós precisamos estar prontos para o confronto. Porque eu sei que você e eu está sempre pronto para as bênçãos, está sempre pronto para o conforto, está sempre pronto para ser auxiliado, socorro. Ninguém, em nenhum momento, que for sendo abençoado pelo Senhor, vai dizer para ele: eu não quero a sua bênção, eu não quero o seu cuidado, eu não quero o seu auxílio, eu não quero a sua providência, eu não quero o seu amor. É sempre bem-vindo o conforto que ele dá. Mas o que esse texto me alerta, e alerta no coração dos discípulos, dos membros da igreja, daqueles que abraçam a sua fé em Cristo, é que eles estejam preparados para o confronto. Porque é uma expressão que não é minha, é da Bíblia, e que você também conhece. O Deus que ama o pecador é o Deus que abomina o pecado. Então ele nos confronta. Para nós repensarmos as nossas atitudes erradas, o nosso proceder pecaminoso, a nossa escolha mal feita, o nosso desejo de ser assistido nas nossas vontades, às vezes abandonando a vontade de Deus para nós. O que está acontecendo aqui é que o Jesus que realiza 2 milagres nesse período de tempo de João capítulo 6, é o Jesus que agora vai confrontando os discípulos à fidelidade, vai confrontando os discípulos a um proceder de obediência, vai confrontando os seus discípulos a ter um viver conforme o seu propósito. E aí o povo vai achando que o discurso vai ficando muito duro, a vida vai ficando muito difícil, a exigência vai ficando muito grande, porque eu estou tendo que abandonar muita coisa, eu estou tendo que abrir mão de muita coisa que eu gosto, eu estou tendo de deixar, de virar as costas para caminhos, para propostas, para mesas que eu tenho prazer de viver, tenho prazer de andar, tenho satisfação de me assentar. E a multidão então vai pensando que, de todas as bênçãos que vai recebendo, mas com um grande confronto que aparece, não vale a pena. E resolve pular do barco. E resolve deixar o caminho. E já não quer mais pisar nas pegadas de Cristo, e já não quer mais seguir o Jesus de Nazaré, mas eles querem voltar para casa, eles querem voltar para outra vida, para a velha vida, eles querem retornar para os velhos caminhos, eles querem abandonar. Muitos dos seus discípulos o abandonam. Que coisa triste, porque está falando de gente que conhece, de gente que se relaciona, de gente que está sendo abençoado, de gente que está sendo assistido, de gente que está recebendo amor, compaixão, misericórdia, de gente que está recebendo nova vida, e que de repente agora o deixa. Ele vem por aquilo que Deus tem sobre a mesa, não é nem por quem Deus é de verdade, não é por amor a Deus, é por amor a si mesmo, não é pela vontade de Deus, é pela sua própria vontade, para ser assistido nos seus prazeres, nos seus desejos, nos desígnios do seu coração. Se aglomeram nas praças, se aglomeram nos templos, quando encontram o Deus da bênção, o Deus do milagre, mas quando se deparam com o Cristo do Evangelho, com o Cristo da palavra fiel, com o Cristo dos mandamentos, com o Cristo do amor a Deus sobre todas as coisas, do amor ao próximo como a ti mesmo, o abandonam. Quando se encontram com um Cristo que diz que aquele que mentia não minta mais, e aquele que roubava não rouba mais, e aquele que odiava o seu inimigo agora ama, e aquele que tomava a capa de alguém agora oferece a capa, oferece a túnica para o próprio inimigo, para aquele que te persegue. Quando o discurso de Cristo vem chegando no propósito de transformar o coração
e o viver do ser humano, ele o abandona. Então eu sei que a Issa, que o Bruno, estão muito felizes com as bênçãos de Deus, mas eu tenho que alertá-los, queridos, de que junto às bênçãos de Deus vem o confronto que Deus traz. O confronto da nova vida. O confronto que nos chama a transformação. O confronto que os desafia a vencer o pecado que te vence. E a resistir ao diabo que tem te derrotado. E a caminhar negando a si mesmo, porque Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O mais importante é o que Deus quer e não o que eu quero. Entre a vontade dos homens e a vontade de Deus, nós ficamos com a vontade de Deus. Esse é o desafio do discípulo. Porque se ele não entender os desafios que o confronto traz, ele o abandona, ele o nega, ele o trai, ele o deixa só, ele não confessa, ele não reconhece como Senhor, na hora da prova, no momento mais importante, ele recua, ele refuga, ele se esconde. Porque ele sabe que o mundo o odeia. Por isso Cristo faz a oração sacerdotal de João 17. Eles não são do mundo, Pai, como eu não sou, o mundo os odeia. Não quero que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal. Há muito mal para ser enfrentado, por causa do nome de Cristo. Há muitas trevas que precisam da luz do discípulo. Luz do Evangelho, luz de Cristo que levamos na nossa vida, que vão fazer com que as pessoas nos persigam, fechem portas para nós, dificultem a nossa caminhada, dificultem a nossa promoção, dificultem a nossa aceitação em determinados ambientes, em determinados locais e momentos. E você não pode abandonar o Senhor, e você não pode negá-lo, nem traí-lo. Porque Jesus, irmãos, não é aquele que nega o Evangelho. Ele não pode negar a si mesmo. Então, o Jesus que conforta é também o Jesus que confronta. Você vai ter encorajamento? Vai ter. Em muitos momentos da sua vida. A palavra de Deus, a presença de Cristo, a graça maravilhosa do Evangelho vai te encorajar. Quando você estiver vivendo as suas fraquezas. Porque Paulo diz: quando eu estou fraco, aí eu me sinto forte. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Conforto, cuidado, carinho, bênção, graça de Deus ao discípulo, a quem Ele muito ama. E quando a gente está sem esperança, há sempre uma palavra de esperança para o nosso coração. E quando a gente não acredita mais, Deus sempre levanta alguém, Deus sempre traz alguma palavra preciosa, nos dá uma presença de conforto, de consolo, para que a gente continue a acreditar e a crer com esperança nas mudanças, nas transformações que vão vir, no renovo. De que o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. E como nós cantamos, há um momento em que Ele há de enxugar dos olhos toda lágrima. Há essa palavra de conforto para nós. Há a palavra de perdão para o pecador. Porque o nosso Deus é Deus que ama o pecador. Ama a ponto de dar o seu filho. De o entregar. Em favor de nós. Então, há mesmo na palavra de Deus o conforto para você, meu irmão, minha irmã, porque Ele conhece as suas dores, as suas lutas, os seus sofrimentos, os seus desafios, os seus sonhos, os seus projetos, e Ele vem mesmo ao nosso encontro para nos confortar, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar. Há um Deus que abençoa a sua vida. E Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Conforto para quem precisa de conforto. Cuidado para quem precisa de cuidado, perdão
para quem tem vivido no mundo e nas mazelas que o pecado traz. Mas não podemos esquecer que o Deus que ama o pecador é aquele que de fato abomina o pecado e nos confronta. Nos confronta ao viver da nova vida que Ele dá. Na nova vida, nós vamos ter o nosso caráter moldado. Muitas coisas que fazíamos, que são erradas, que são contrárias ao querer de Deus, que não alegram o coração do Senhor, ao contrário, o entristece, nós vamos eliminar, sepultar o velho homem. Negar o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, o anseio do nosso coração. Somos chamados à conversão. E conversão não é uma mudança comum, uma mudança pequena, é uma mudança total. É ir numa direção e partir para uma outra direção contrária. É ir caminhando para longe de Deus e agora dar meia volta e colocar o nosso passo no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho da paz, no caminho da palavra de Deus, no caminho da obediência, no caminho da fidelidade, no caminho que agrada a Deus e nos dirigir para a presença de Deus, que é santo, que é sem pecado. É tirarmos do nosso coração, da nossa vida, a injustiça e aplicarmos a justiça. É tirarmos do nosso coração o mal e aplicarmos o bem. É olharmos para o que Cristo fez, para quem Ele foi, e dizer, eu não posso pagar o mal com o mal, como fiz até aqui, como sempre desejei fazer, e desejo ainda, por causa da minha natureza pecaminosa, eu preciso pagar o mal com o bem. E se o meu inimigo tiver fome, eu vou dar de comer. E se ele tiver sede, eu vou dar de beber. E nós não estamos falando aqui nem de comida, nem de água envenenada. Nós estamos falando de comida boa e de água pura. Porque a vontade da gente dar para os inimigos com o nosso eu, com a nossa humanidade é o quê? É comida e água envenenada. Tem muita gente agindo sim por aí. Mas o Cristo que não pode negar a si mesmo, é o Cristo que nos confronta a sepultar o velho homem, a ressurgir para a nova vida. É o Cristo que nos chama a combater o bom combate, a lutar contra o pecado, a vencer o pecado que nos vencia. Pela conversão, pela nova vida que dele recebemos. É o Cristo que nos convida a ter resiliência diante do mundo que nos cerca, o mundo que jaz no maligno, o mundo pecador, o mundo com suas propostas das mais diversas, para tentar nos conduzir ao erro, à falha, para nos levar para bem longe de Deus, ou do querer de Deus, ou da vontade de Deus. Jesus contou a parábola de um jovem que teve esse anseio no coração, o jovem chamado filho pródigo, que pede a parte da herança dos bens do pai, que recebe a parte da sua herança, que parte para o mundo, que vai para uma terra bem distante, que vai viver a vida como ele gostaria de viver, que vai se deliciar com as coisas pecaminosas do mundo, como ele sempre sentiu vontade de se deliciar, mas que vai acabar na bancarrota, que vai acabar desejando comer a comida dos porcos, vai acabar sozinho, vai acabar sofrendo, vai acabar na miséria, vai acabar com um sentimento no coração de que nunca tinha que ter deixado a casa do pai, e vai voltar para lá, e vai ser acolhido com um abraço, mas vai ser acolhido para ter um procedimento totalmente diferente daquele que ele teve lá no mundo. E Deus nos chama, e Cristo nos conclama para termos resiliência diante do mundo, para que ele não nos vença, tentando nos formatar conforme princípios e valores que são contrários à vontade de Deus, conforme um proceder que Deus abomina, porque ele abomina o proceder pecaminoso.
Mas o mundo diz para mim e para você, é assim que todo mundo faz, é assim que todo mundo vive. Isso é a coisa mais normal do mundo. Jesus diz, não, é pecado. A Bíblia diz, não, isso é contrariedade à vontade de Deus. Isso é abominável ao Senhor. E quando Ele nos confronta, nós abandonamos. Os discípulos são aqueles que têm que entender que o Cristo que conforta é o Cristo que nos confronta. Resistir conforme a transformação da nossa mente. Tem confronto, irmãos, porque tem nova vida. E se o viver é novo, não pode ser do mesmo jeito que era. Então nós temos que entender que o amor de Deus é tão grande, que Ele nos alcança do jeito que a gente está. É conforto, é perdão, é graça, é consolo, é auxílio, é o visitar de Deus, é amor de Deus revelado ao mundo. Porque Ele ama o pecador. Ele nos amou primeiro. Mas o Deus que abomina o pecado nos confronta a vencer o pecado que nos vencia e a viver uma nova vida que Ele nos desafia a viver com atitudes, com propostas, com escolhas diferentes daquelas que fazíamos antes, com prioridades diferentes, com desejos diferentes, olhando para o mundo como Ele vê, olhando para a vida como Ele olha, e se envolvendo na vida com o querer, com a vontade que Deus tem, negligenciando muitas das vezes a nossa própria vontade. Nova vida em Cristo pede de mim mudanças, pede de mim transformação. Porque Jesus é aquele que jamais vai negar a essência do Evangelho, das boas novas que Ele trouxe. Você pode vir, meu irmão, minha irmã, do jeito que você está. Deus o ama bastante para isso. Não importa com o que você está se envolvido, ou com o que você se envolveu, ou com aquilo que você tem se envolvido. Não importa aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo. Isso para Deus não é nada. Porque Ele é Deus que perdoa. Perdoa o pecador. O sangue de Cristo é sangue eficaz, puro, inocente, capaz de purificar todo o pecado. Esse que você já fez. Outro que você possa praticar, quem sabe mais medonho que esse ainda. Ninguém está distante demais de Deus para que a mão dele não possa alcançar. Tem gente que pensa, não, mas eu cheguei no fundo do poço. Ah, você não sabe o que eu já fiz, o que eu fui capaz de fazer. Não importa o que você fez, por onde você andou. A Bíblia diz que o discípulo de Cristo, ele é alcançado. Deus o conforta assim. Deus o busca onde ele está. E ele traz para junto dele. Porque o amor dele é amor incondicional. Não depende do que eu tenha feito, depende do que ele já fez por mim na cruz. Isso é suficiente. Mas nós não podemos esquecer de que os discípulos são chamados para viver uma vida diferente daquela que ele vivia. Porque isso também é sinal do amor de Deus. Ele nos ama tanto, que Ele não quer que vivamos do mesmo jeito. Porque Ele sabe de toda dor, de todo sofrimento, de toda perda, de toda tristeza. Que o meu viver errado, que o meu viver longe da Escritura, que o meu viver fora do caminho da fé, que o meu viver fora do caminho da verdade, da justiça, do caminho que leva a Deus, que leva a sua presença, tem sido danoso para mim e para aqueles que estão à minha volta. O quanto tem destruído a estabilidade da minha casa, o quanto tem destruído a minha moral, o quanto tem prejudicado as minhas construções, as minhas edificações, porque quando vem de fato a tempestade, quando vem de fato os vendavais, as coisas se desmoronam e a ruína acontece. Tudo se perde, vaza pelos dedos. Fica só tristeza. Então Ele me ama tanto, que Ele me alcança do jeito que eu estou.
mas para mim não viver do jeito que eu vivia, para mim não continuar do jeito que eu estava. É amor de Deus, que ama o pecador, que abomina o pecado. Trouxeram a Jesus a mulher adúltera, apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que mulher adúltera ou adúltero tem que ser apedrejado, é pena de morte, é pena capital, é pena máxima, pelo pecado que praticou. A mulher está diante de Cristo, está diante dos seus acusadores. João capítulo 8 revela essa verdade para nós. Mas nós não podemos esquecer do que acontece no verso 11, na parte B. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Olha o Deus que ama o pecador aí. Olha o Deus que acolhe o discípulo, que chama para a nova vida, que perdoa o pecado, que usa de misericórdia, que manifesta a graça. O Deus que conforta a mulher aflita, pega em adultério, culpada, diante da morte, que recebe perdão, que recebe de volta a vida. Mas há uma expressão de Cristo mais preciosa para essa mulher do que o perdão que ele oferece. É o confronto. Vai e não peques mais. Eu abomino o pecado. Porque eu sei quanto ele é danoso, quanto ele faz sofrer, quanto ele machuca, quanto ele fere. Deus que nos ama para nos alcançar do jeito que a gente está, Deus que não pode permitir que ficamos do mesmo jeito como estávamos, do jeito que vivemos. E em nosso relacionamento com Cristo, como discípulos do Senhor que somos, diante da palavra de Deus que nos conforta, mas nos confronta, nós precisamos nessa noite rogar de Deus, reconhecido das suas bênçãos, dos seus cuidados, saber do Senhor, quem sabe, né? No que nós precisamos ser confrontados hoje. O que você traz aí? Na sua mente, no seu coração, no seu viver, que Deus abomina, que Deus não se agrada, que Deus não é capaz de tolerar, só você tolera. Que tem sido danoso, pecaminoso, desobediente, que tem entristecido o coração de Deus, que tem resistido ao Espírito Santo. Pode ser que você traga algo na sua história que tem dito para você: nisso aqui eu abandono a Cristo. Eu sou discípulo, mas eu prefiro abandonar. Eu não vou enfrentar, não vou obedecer, eu não vou trazer para a minha vida, eu não vou deixar que me transforme, eu não vou querer abrir mão. O que é capaz de você dizer para o Senhor: Senhor, olha, o Senhor está me confrontando nisso, mas eu quero que o Senhor saiba que eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Se a doença chegou, se eu estou sendo confrontado na minha fé, na minha confiança, na minha certeza de que o Senhor é quem conduz o caminho, é quem dirige as veredas, é quem é o Deus soberano, que tudo faz, que tudo escreve, que tudo conduz, quero que o Senhor saiba que mesmo assim, eu vou continuar te amando, vou continuar te servindo, vou continuar obedecendo, eu não vou fugir.
Mesmo que a perda tenha batido a nossa porta, e temos perdido os nossos queridos, gente que faz falta para nós, e que às vezes acende uma luzinha na nossa cabeça, vale a pena mesmo andar nesse caminho, buscar mesmo o Senhor, seguir mesmo esses passos, continuar sendo discípulo, continuar servindo. Nenhuma perda humana, de história humana, de viver humano, pode medir a graça da bênção que Deus nos reserva no porvir, no ganho da nova vida, do novo céu, da nova terra, que Ele prepara para nós. Se o sofrimento, se a dor, se o conflito, se a dificuldade bateu a sua porta, se a incerteza fez tremer o seu coração, você tem que dizer para o Senhor, mesmo assim eu seguirei contigo. Não vou te abandonar. Mesmo que as coisas estejam acontecendo de maneira que eu nunca esperei, de maneira que eu nunca pedi, de uma maneira difícil para mim, de maneira dura para mim, de uma forma como que eu não esperava, não desejava. Mesmo que pareça que o Senhor não me dá resposta, mesmo que pareça que o Senhor está demorando muito, eu não vou te abandonar. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que conforta, mas o Senhor às vezes é o Deus que nos confronta. Não vou deixar de crer, não vou deixar de confiar, não vou deixar de seguir. Vou permanecer com o Senhor. Pedro vai dizer, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Diante de tudo aquilo que te fascina, diante de tudo aquilo que você quer viver ou vive, diante de tudo aquilo que você percebe que tem que abrir mão para atender o confronto de Cristo para a sua vida. O que é melhor? Seguir o seu caminho ou seguir o caminho da fé, o caminho de Cristo? Por onde você vai andar? Qual o resultado que isso vai ter? O mesmo do filho pródigo. Mas se você se colocar no caminho de Cristo, você vai viver a graça que a mulher adúltera viveu. Da oportunidade de restaurar a sua sorte, de restaurar a sua vida, de recuperar a sua história. Para onde iremos nós? Para os nossos caminhos, para as nossas vontades, para a vontade do mundo ou do inimigo? Só tu tens palavras de vida eterna. Que a nossa oração seja a do salmista no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, mas guie-me pelo caminho eterno. Não me deixe abandonar. Me faça seguir em frente, me faça seguir com fidelidade. Seja essa a nossa oração.